O Deus de Ana. Todos nós temos uma concepção de Deus. Como é o seu Deus? De que maneira você ora e se refere a Deus? Uma mulher estéril e atribulada de espírito clamou ao Senhor por um filho. Quem foi essa mulher? Ana. Em 1 Samuel, vemos a história, capítulo 1, a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, esposa de Eucana, e Eucânia tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina a provocava, porque ela tinha filhos, naquela cultura não ter filhos era muito... A mulher era muito sem valor. Mas Ana, ela entregou-se ao Senhor. E Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu um filho chamado Samuel. E em capítulo 2 ela faz uma oração, agradecendo a Deus, exaltando ao Senhor. E nós veremos nessa pequena meditação quem é o Deus de Ana. Qual a visão de Ana, de Deus? Primeira coisa, capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A alegria de Ana dependia do Senhor, porque ela sabia que sua fonte de alegria não dependia do marido, dos filhos ou de qualquer outra pessoa. Ana, ela colocou sua expectativa, toda a sua esperança no Senhor. Quando ela orou e entregou para Deus o que estava passando, a Bíblia fala, capítulo 1, versículo 18. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Antes dela ter a resposta de oração, ela sabia que Deus ouviria, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque a sua alegria não dependia das circunstâncias, sua fonte de alegria estava em Deus. Abacuque 3, 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando nós colocamos nossa expectativa no Senhor, pode acontecer o que for, nós não vamos ficar, a gente pode até se abater, mas ficar naquele estado, não. Por quê? Porque nossa fonte de alegria vem do Senhor. Tem uma música que diz: alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. E tem outra que fala: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, não. Essa paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não, olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Não, olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guie por vista, alegre estou. Então, as circunstâncias podem até ser difíceis, mas é o Senhor que define essa fonte de alegria, de regozijo, não as circunstâncias, nem as pessoas. Ana sabia disso, por isso ela colocou sua fonte de alegria no Senhor. Eu lembro-me de momentos de intensa dor,
e até nos que eu estou passando nesse momento, eu clamo ao Senhor. Não é que a dor passa, mas o Senhor dará a força e a capacidade para passar por aquela enfermidade. E Ana sabia disso. Mas também, além do Senhor ser a sua fonte de alegria, Ana sabia que o Senhor Deus é santo. Ela fala no versículo 2, capítulo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Ana sabia o Deus que ela podia confiar. Ela sabia que é um Deus santo. Santo é aquele que não tem pecado. Deus é totalmente separado do pecado. A Bíblia fala em Abacuque 1:3, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Isaías viu um pouquinho da santidade de Deus. Lá em Isaías 6:3 diz, os serafins falavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então Deus, ele é muito santo, ele é o Deus todo santo. Então isso implica também que devemos viver uma vida de santidade, buscar a cada dia fugir do pecado e viver para agradar a Deus. Tem outra música também, que é um cântico de Maria, fala, minha alma engrandece ao Senhor. Aí diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Também temos o hino 9 do cantor cristão, que diz, Santo, 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 Deus onipotente. Então Deus, ele é o Deus santo. Ele deve ser a nossa fonte de alegria, é o Deus santo, mas também Ana, o Deus de Ana, era o Deus da sabedoria. Versículo 3, parte B, fala, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ana sabia que a sabedoria vem do Senhor. Provérbios 1, de 1 a 9, fala muito sobre a sabedoria. E a sabedoria, a fonte da sabedoria, está em Deus. A Bíblia fala, ele com sabedoria estabeleceu os céus. Provérbios 3:19. Também diz em Provérbios 2:6, da sua boca vem a sabedoria e o conhecimento. Deus é a fonte de toda a sabedoria. E se nós precisamos de sabedoria, claro que precisamos. Podemos pedir a Deus. Tiago 1:5. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas além de Ana perceber que Deus era a fonte de alegria, Deus é um Deus santo, é o Deus da sabedoria. Ela sabia que a vida pertence ao Senhor. Ela fala no versículo 6, o Senhor é quem tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e faz subir. Ana sabia que a vida pertence a Deus, por isso ela foi clamar a Deus por uma nova vida. Por ter um bebê é uma nova vida. E a concepção é um milagre que só Deus pode fazer. O homem não pode realizar. E após um tempo, Deus deu o filho que ela tanto queria. Em 1 Samuel 1, 19 e 20. O Senhor atendeu a voz. O Senhor deu aquela nova vida para Ana, aquele bebezinho, que é a nova vida. O Senhor também, tanto ele dá a vida, como ele tira. Ele tira na hora que ele quiser, ele dá na hora que ele quiser. Tudo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele deu a vida novamente para o filho da viúva de Sarepta. Está em 1 Reis 17, 22. O Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu.
O filho da viúva de Sarepta morreu e Deus usou o profeta Elias para clamar pela vida daquele garotinho e o Senhor deu a vida novamente para ele. O Senhor também deu a vida novamente para Lázaro. Lázaro morreu e Jesus Cristo o ressuscitou. Está lá em João 11, 43 e 44. O Senhor também tirou a vida do rei Herodes, por ele não glorificar a Deus. Tá? É muito importante vivermos para glorificar a Deus. Está lá em Atos 12, 21 e 23. Então, o Senhor é que dá a vida. E Ele tira na hora que Ele quer. Cada um dos nossos dias estão nos seus planos. Ninguém vive a mais ou menos do que Deus planejou. Ontem eu recebi uma notícia muito triste que um jovem lá da igreja de Remanso teve um infarto fulminante e morreu. Ele pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava. Mas a vida está nas mãos de Deus. Morre jovem, morre bebê, morre idoso, a gente não sabe quanto tempo teremos aqui. Por isso nós devemos viver cada dia para glorificar a Deus. Lá no Salmo 139, versículo 16, fala: cada um dos nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, nossos dias estão planejados pelo Senhor. Deus é que sabe quanto tempo cada um de nós temos nessa terra. Mas é um tempo passageiro. Não vamos ficar para sempre aqui. Por isso, nós não devemos ficar com medo da morte, mas viver cada dia para glorificar a Deus. Se nós estamos vivos hoje, devemos ser gratos a Deus. Mas Ana também sabia que Deus é que controla a situação de cada pessoa. Ela diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó e dele os monturos, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Deus, Ele é soberano e também Ele está no controle na vida de cada pessoa. É o Senhor que dá a riqueza a quem Ele quer. Lá em Deuteronômio 8, 17 e 18 fala: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Se a pessoa tem uma boa condição financeira, foi Deus que deu. Ele deu riqueza para Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu riqueza. Lá em 1 Reis 3, 13, 2 Crônicas 9, 22. Tanto a riqueza como a pobreza vem do Senhor. Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Foi nos momentos de mais dificuldade na minha infância, onde eu aprendi desde pequenina a confiar no Senhor para suprir as minhas necessidades. Então, o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa. Ele dá a riqueza e Ele também dá a pobreza. Ele exalta e Ele humilha. Vemos isso na vida de José. José era o queridinho do papai, o filho favorito. Ganhou uma túnica de manga colorida. Mas, de repente, de filho queridinho, tornou-se escravo no Egito. E, para piorar, de escravo, prisioneiro. Mas de repente Deus o exaltou e fez dele governador de todo o Egito. Foi Deus que trabalhou na vida de José. O Senhor humilhou, o Senhor exaltou. Nabucodonosor também. Ele foi exaltado, ele foi o rei do maior império da época, o império da Babilônia. Tinha todo o esplendor. Mas, de repente, por não perceber que aquilo veio de Deus, não reconhecer quem era o Altíssimo, ele passou a viver como um animal, comer como animal, viver como animal, até reconhecer quem era o Senhor. Davi também foi humilhado e exaltado. Ele era um pastorzinho de ovelha, cuidava das ovelhas do seu pai, e Deus o exaltou,
tornou-se o rei de todo Israel. Mas também ele foi muito perseguido, tanto pelo rei Saul, rei anterior, como pelo seu filho Absalão. Deus é quem tem o controle de nossas vidas, irmãos, não é nós. Em cada situação que vivemos, o Senhor exalta, o Senhor humilha. Mas o Senhor também protege e cuida dos seus. Versículo 9. Ele guarda o pés do seu santo. Ana sabia que Deus era o seu guardador. Ela estava protegida pelo Senhor. No Salmo 121, 1 diz: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 5a. O Senhor é quem te guarda. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor Deus não dorme, Ele cuida de cada um de nós, noite e dia. Pedro, ele estava na prisão e o Senhor enviou um anjo para o livrar da prisão. Vimos isso em Atos 5, 17 e 19 e também em Atos 12, 3 a 8. Outra vez ouvi uma história de uma pessoa que o carro capotou com a família toda, mas ninguém sofreu nada e o carro acabou. Deus enviou seu anjo e protegeu aquela família de uma coisa bem pior. E o Senhor Deus está cuidando de cada um de nós. Por isso que não acontece mais coisas de ruins conosco. Quantas vezes nós andamos na rua, passamos perto de pessoas perigosas e não acontece nada conosco, porque Deus está nos protegendo, cuidando de nós em todo o tempo. Podemos descansar e confiar inteiramente nesse Deus que nos protege. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Mas também Ana sabia que o Senhor é o justo juiz. Versículo 10 diz, parte B: o Senhor julga as extremidades da terra. Então Ana sabia que Deus é o justo juiz. Ele vê tudo o que acontece e julga as ações de cada um. Provérbios 15, 3 fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele sabe o que fazemos e por que fazemos. O Senhor conhece nossos corações e nossas intenções. 1 Samuel 6, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ele julga tudo com retidão, seu julgamento é perfeito. Em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Portanto, devemos avaliar nossa vida e saber que há um juiz que vê todas as coisas. Então, devemos viver uma vida santa, porque tudo o que fazemos será julgado por Deus. O Senhor Deus é o justo juiz. Isto também implica se estamos sofrendo nas mãos de alguém, alguma situação difícil, clame a Deus, entregue nas mãos do Senhor, assim como fez Ana, que estava sendo oprimida por Penina por não ter filhos, e Deus lhe concedeu um filho. Ele vê o coração do oprimido. Salmo 140, 12. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Então, o Deus de Ana é o Deus da fonte de sabedoria, é o Deus santo, é o Deus da sabedoria. Ela sabia que a vida pertence ao Senhor. Deus controla a situação de cada pessoa. O Senhor protege e cuida dos seus, e o Senhor é o justo juiz. Quem é Deus para você? Esses são apenas alguns
atributos de Deus que podemos ver nesse pequeno texto. Que Deus abençoe a vida de cada um.